bom que nós estamos aqui em mais uma aula sobre a Escola Sabatina, professores apaixonados. E, irmãos, é uma alegria, queridos professores, participar com vocês desse momento histórico na Associação Espírito Santense, porque é o momento que o foco está sendo na Escola Sabatina, e na capacitação dos nossos professores. O pastor Janderson já mencionou aqui, mas essa é uma sequência de aulas, essa é a última. Outras já foram dadas, foram 9 aulas até aqui, sendo que as 7 primeiras foi lá no Congresso, foi no Congresso da Escola Sabatina, onde nós tivemos workshops, aulas, e foi impressionante. Amigos, 1.000 professores participando dessa escola. Foi a maior escola do nosso campo, né, simultaneamente ali. E, pastor Janderson, parabéns pelo trabalho, pela mobilização. Quinta-feira iniciou esse segundo módulo, nós tivemos as aulas por aqui também, pelo YouTube, e ontem a sua aula também foi muito boa, louvado seja Deus. Então, professores, é o momento dessa virada na escola sabatina, esse é o momento de fazer a diferença na escola sabatina com tudo aquilo que está sendo proposto. E para dar continuidade, então, a essas aulas, nós estamos encerrando aqui com chave de ouro esse momento especial, que o nosso convidado desta manhã é o pastor Irã Calbemater. Todos conhecem o pastor Irã, já foi presidente aqui do nosso campo, muito querido aqui, e ele é o presidente da União Sudeste Brasileira. É o órgão administrativo que cuida da igreja nos 3 estados, em Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E o pastor Irã também, já participei com ele de vários encontros sobre a escola sabatina e a gente percebe a sua paixão pela escola sabatina, pela unidade de ação, pela unidade de ação em pequenos grupos, pela ação missionária através da unidade de ação, como sendo a base da igreja. Então, pastor Irã, seja bem-vindo a essa escola da escola sabatina aqui na Associação Espírito Santense. Eu tenho certeza que será uma aula tremenda. O senhor, mais uma vez, será usado por Deus e nós sairemos daqui enriquecidos. Então, seja bem-vindo. Os momentos que se seguem agora é contigo. Obrigado, pastor Gustavo. Obrigado, pastor Janderson, também pelo convite em poder estar aqui com os nossos professores apaixonados da Associação Espírito Santense. Parabéns pelo empenho, pelo trabalho de capacitação, engajamento, foco com o nosso corpo de líderes das nossas unidades de ação. Deus seja louvado pelo trabalho intencional que vocês têm tido para que nós tenhamos realmente professores apaixonados, pastores mobilizadores da nossa base de trabalho, que tem sido as nossas unidades vivas, onde nós queremos que cada uma delas sejam missionárias, pastoreadas, enfim, coordenadas da melhor maneira possível. Eu falo desde Brasília, onde eu também estou com o pastor Gustavo, nós estamos na Convenção Jovem aqui, com quase cerca de 20.000 líderes jovens, onde eles estão sendo capacitados, despertados e estão sendo direcionados para poderem liderar para esse último momento que temos, em que entendemos estamos no fim da história desse mundo, porque temos uma missão a cumprir ainda nessas últimas horas, porque em breve Jesus vai voltar. E nós temos aqui uma multidão de jovens apaixonados que tomaram conta de Brasília, e hoje teremos o nosso último dia de convenção, e que Deus realmente também possa nos abençoar. Antes de orar, eu conversava com o pastor Janderson, e quero parabenizar todo o movimento que vocês têm tido da visão das 5 metas na unidade de ação. Nós temos já trabalhado essas 5 metas, que são a essência de acompanhamento e foco que a igreja tem buscado nesses últimos anos na União Sudeste Brasileira, em todo o nosso território, e nós temos dito de que a base para esse movimento, a base de trabalho da nossa unidade de ação, são as... Você como líder, de unidade de ação, professor apaixonado, isso, mas não custa reiterar aquilo que nós temos como expectativa. Nós não queremos que você seja um mero regulador da lição.
nós entendemos de que a sua responsabilidade é muito maior. Você pastoreia um grupo de pessoas que Deus colocou na sua mão. E somado a isso, Deus espera de que através do seu pastoreio, a sua unidade, ela tenha propósito, ela seja missionária, ela atenda a razão dela de existir, porque senão nós estaremos apenas nos reunindo ali no momento do sábado, recapitulando o tema que estudamos e o propósito da unidade, a expectativa de que Deus tem é que a unidade da escola sabatina ela tem que ser missionária. E você sabe, já tem sido impactado por isso, e eu quero agradecer, parabenizar e agradecer aqueles que têm usado um instrumento que tem já tomado conta do nosso território todo. É uma mudança de cultura, é uma realidade em que nós estamos investindo tempo e energia, mas eu agradeço a você que tem usado a placa da Unidade de Ação de Escola Sabatina. Ali nós temos dito de que as 5 metas devem ser empurradas para a unidade de ação, porque quando nós fazemos, nós queremos a unidade de ação sendo significativa do lado de fora da igreja. E ali nós temos as 5 metas para poderem serem colocadas como alvos, e cada um de vocês tem já sido impactado claramente com isso. Nós esperamos que o líder da unidade de ação, ele seja alguém que possa estar seguro de que todos os seus liderados tenham a lição da escola sabatina e ele seja um incentivador do estudo diário para que o nosso grupo possa estar preparado espiritualmente, alimentado espiritualmente. Além disso, é sua responsabilidade preparar líderes. À medida que a sua unidade de ação cresce, fruto da missão, nós temos que ter líderes preparados, gente junto de você, de que à medida em que exista necessidade, eu tenho gente que foi preparada junto comigo na unidade de ação para assumir responsabilidades, novas unidades. Além disso, eu espero de que você seja um multiplicador da visão, aonde nós queremos mais pessoas ministrando a Bíblia. E a gente entende de que você é o primeiro a dar o exemplo. Nós, quando temos um professor apaixonado de que é missionário, você tem a força para poder multiplicar essa visão e fazer com que mais pessoas que estão sobre a sua responsabilidade sejam também missionários. Você não fala apenas de uma teoria, fala de uma prática em que você vive e que consegue contagiar aqueles que estão. Nós também contagiamos e nós também contabilizamos aqueles que estão recebendo estudos da Bíblia. Essa é a 4ª meta. E também nós também falamos de fidelidade. Não esperamos que apenas o pastor ou apenas o líder de mordomia da igreja fale sobre fidelidade. O líder da unidade de ação deve dar o exemplo e deve falar da fidelidade ao Senhor. Essas são as 5 metas. E eu agradeço a você que tem utilizado essa ferramenta que é a placa que foi compartilhada em todo o território. Antes de orar e começar, eu agradeço a você poder me ouvir, porque são temas importantíssimos. Deixa eu dividir com você uma ilustração que aconteceu comigo alguns anos atrás. Eu estava voltando de um concílio e eu me lembro que nós estávamos perto de chegar, eu era líder de publicações da Associação Mineira Central, e eu estava próximo a chegar no retorno de viagem, chovia, e eu não sei se alguma vez você aquaplanou. Eu me lembro de que foi a vez em que eu não perdi por apenas 1 ou 2 metros. Eu aquaplanei, havia uma película de água sobre o asfalto, e eu estava mais ou menos 70, eu tinha reduzido a velocidade, e eu estava mais ou menos 70, 80 por hora, mas eu realmente aquaplanei, e eu perdi completamente o controle da direção do carro. Graças a Deus, não aconteceu nada. Eu virava o volante, tentava parar o carro, mas o carro ele ficou completamente sem direção até nós pararmos na valeta, ali da 040. Deixa eu dizer algo a você. A placa em que foi dado a você é um volante que está sendo dado nas suas mãos para que, através desse instrumento, das 5 metas, do trabalho em colocarmos ali os nossos interessados, esse instrumento coloca uma direção
nas suas mãos, através da placa, através das metas, através desse acompanhamento, nós conseguimos dirigir a escola sabatina e a unidade de ação para que ela tenha um propósito muito claro. Além disso, nós damos significado para ela, nós damos propósito dela existir. Somado a isso, quando você utiliza a placa e antes de você recapitular a lição, fazer um momento de confraternização, poder trabalhar esses pontos, poder orar pelos interessados, falar da importância dessas metas, você está trazendo velocidade à sua unidade de ação, está transformando ela de forma missionária, está direcionando aqueles que, em realidade, não trabalham essas coisas na unidade de ação. Qual é o propósito dela? É recapitular a lição? É falar da Bíblia? Não, há muito mais o que fazer. E quando você utiliza a placa durante toda a oportunidade no sábado, onde nós recapitulamos também quais são os nossos pontos que temos ali, os interessados com que estamos estudando, as pessoas que estão ministrando a Bíblia, orando por essas pessoas, trazendo a importância de cada um desses temas de maneira muito pontual, você estará trazendo significado, velocidade, propósito, direção. É determinante com que nós possamos mudar uma cultura, mas possamos ter isso de forma prática e real nas nossas unidades. E eu agradeço a você que tem utilizado esse instrumento para trazer a visão missionária e a razão de existir de cada unidade de ação em que nós temos aqui na Associação Espírito Santense. Deus seja louvado. Muito obrigado pelo trabalho que você tem tido em relação a esse instrumento de bênçãos. E eu queria incentivar a você a realmente usar, porque fazendo isso, a sua unidade será altamente abençoada e você terá ferramentas para poder realmente e intencionalmente liderar aqueles que Deus tem confiado a você. E permita orar, porque mais do que uma aula, como é o último momento nesse ano que nós estamos tendo, eu quero falar ao seu coração. Eu quero trazer uma mensagem do Senhor. Enfim, fazendo a conclusão desse movimento que estamos tendo de professores apaixonados e fazendo você avaliar aquilo que Deus pode fazer através da sua liderança e da sua vida frente à responsabilidade que Ele colocou em suas mãos. Vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre o estudo que teremos. Feche seus olhos. Bom Pai, muito obrigado pela oportunidade que estamos tendo aqui com os professores apaixonados da Associação Espírito Santense, tanto pelo Zoom quanto pelo link do YouTube. O Senhor conhece cada um desses professores, cada um daqueles a qual o Senhor chamou para poder liderar nossas unidades de ação. E eu quero rogar nesse momento, Senhor, a tua bênção. Quero rogar a tua unção sobre nossas vidas e pedir que o Senhor me use como mero instrumento nessa última aula, nesse último momento, nesse ano, onde nós estamos capacitando e refletindo a tua vontade como líderes chamados por ti para realizarmos o teu trabalho. Fique conosco, nos use aqui. Nesse momento, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Me permita compartilhar com você a matéria em que eu quero dividir com você nesse momento. Vocês me acompanham? Conseguem ver aí? Ok. Eu quero ir à palavra de Deus e eu quero ir à segunda carta de Pedro, no capítulo 1, os versos 10 e 11, que nos diz exatamente assim: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Algum tempo atrás, eu li um testemunho de um pai que contava o desafio que tinha para tirar um mau hábito do filho de 7 anos de colocar o dedo na boca. O filho ficava o tempo inteiro com o dedo na boca e depois de várias tentativas frustradas para poder ajudar a parar com isso,
ele resolveu contar uma história para o filho. E a história que ele contou foi exatamente essa. Filho, deixa eu te contar algo. Havia um menino que vivia colocando o dedo na boca. Ele ficava o dia inteiro com o dedo na boca, e de tantas vezes de colocar o dedo na boca, você sabe o que aconteceu com ele? O dedo ficou grudado na boca. E a partir disso, o menino começava a fazer tudo que ele fazia, ele tinha que fazer com o dedo na boca. Ele tinha que brincar com o dedo na boca, ele jogava futebol com o dedo na boca, ele tinha que aprender a nadar com a mão na boca, enfim. Nunca mais o dedo se deslocou da boca e ele ficou com o dedo na boca para sempre. Você entendeu o que aconteceu com ele? O filho ficou atentamente escutando a história e, por incrível que pareça, pouco a pouco, ele foi deixando de colocar o dedo na boca, deixando aquele mau e terrível hábito, e ele, em pouco tempo, ele abandonou de maneira completa aquela mania. Alguns meses mais tarde, o pai e o filho estavam descendo no elevador, já a caminho da escola, e o pai estava preocupado com as atividades que tinha já para o restante do dia, e ele já estava com o dedo no celular, respondendo mensagens, preocupado em poder dar conta de todas as atividades. E o menino ficou prestando atenção no pai, vendo o pai concentrado naquele momento em que eles estavam juntos indo para a escola. E o menino tomou a liberdade e disse assim: Papai, eu posso te contar uma história? Pode, filho. E o filho começou a contar uma história. Papai, era uma vez um homem que vivia com o dedo no celular. E um dia, papai, de tanto ficar com o dedo no celular, o dedo, sabe o que aconteceu, papai? O dedo grudou no celular. Aí, a partir daquele dia, tudo que ele fazia, ele tinha que fazer com a mão no celular. Ele tinha que fazer xixi com o dedo no celular, ele tinha que dirigir o carro com a mão no celular, ele até tinha que jogar tênis com o dedo no celular, e ele tinha que levar o filho para a escola sem conseguir tirar o dedo no celular. Ele passava o dia inteiro, a partir de agora, com o dedo no celular, porque ficou grudado. Nunca mais o dedo dele se deslocou do celular. Você está entendendo do que eu estou falando? Eu estou falando de modelos. Eu estou falando de exemplos. Eu quero dizer a você, amigo, um dos maiores instrumentos de influência, de transformação, de unidade e mobilização que Deus possui nesse mundo são líderes. Líderes separados por Ele, líderes apaixonados, são reconhecidos não porque eles comunicam uma verdade interessante, mas é porque fazem as pessoas marchar. Líderes contagiam, líderes, eles mobilizam as pessoas por um ideal, eles extraem o melhor que as pessoas têm por um objetivo comum, eles mudam vidas. Por isso são os maiores instrumentos de transformação, de mudança, de que Deus tem nesse mundo. O exemplo e entrega deles sob direção divina transformam completamente o lugar aonde eles estão. Quando olho para as nossas igrejas, eu vejo o tremendo potencial de líderes das unidades de ação somados ao exército de discípulos de Cristo que Deus tem colocado sobre as nossas responsabilidades. Uma tremenda oportunidade, um exército de líderes que Deus tem nos dado e que Deus tem colocado em nossas mãos homens e mulheres para que nós possamos liderá-los intencionalmente. Mas eu quero dizer a você, é um erro pensar de que em nossas mãos nós teremos pessoas que impactarão nossas igrejas, os nossos bairros e as cidades aonde eles estão. Deus não deseja de que eles estejam apenas em nossas mãos. Deus espera que através das nossas mãos, Deus espera que coloquemos cada membro de nossa unidade de ação que Ele tem nos confiado nas mãos do Senhor, devolvendo as mãos do Senhor. Esse conceito simples, amigos, ele é evidenciado quando nos lembramos do pequeno potencial que o cajado de Moisés e de Arão tinham nas mãos daqueles líderes. Eram instrumentos subutilizados. Lembre-se disso.
o cajado de Moisés e o cajado de Arão, nas mãos deles, eram instrumentos subutilizados. Porém, quando foram entregues a Deus, o poder, as flores, os frutos conquistados por esses simples objetos, nos evocam de que nós precisamos devolver às mãos do Senhor homens e mulheres que talvez estejam subutilizados em nossas mãos. Me permita dividir uma história com você. Os violinos Stradivarius foram feitos à mão por Antônio Stradivari no século XVII. Ele conseguiu se tornar o luthier mais famoso e habilidoso e reconhecido da história em sua época. Stradivari, ele fabricou mais de 1.000 violinos e instrumentos durante a sua vida, cerca de 650 dos quais ainda existem nos dias de hoje. Esses violinos são considerados, amigos, os melhores de todos os tempos. E eles continuam a ser, pelo padrão de sua forma, de seu som e de sua beleza, eles continuam sendo altamente avaliados. Cada violino Stradivari, ele custa entre 8 a 20 milhões de dólares pela sua marca e pelo seu som. Deixa eu dizer a você, um Stradivari, ele não precisa de selo, pois o seu som e o seu timbre estão a sua marca exclusiva. Conta-se que, certa vez, ao passar pela rua, Antônio Stradivari ele se deparou com um instrumentista frustrado pelo som que ele não conseguia retirar do seu instrumento. E, ao pedir emprestado, ele disse, deixa eu ver o teu instrumento. O Stradivari percebeu que era um dos instrumentos que ele mesmo havia confeccionado ao mostrar o potencial daquele violino, e ao pegar aquele violino e poder entoar uma música, né, para aquele instrumentista frustrado, o instrumentista ficou extasiado. Como que ele conseguiu ter tirado todo aquele som? Como é que você conseguiu fazer tudo isso com o meu violino? Olha o som que ele tem, olha o que você conseguiu tirar dele. Como é que você conseguiu fazer isso? Um instrumentista frustrado perguntou para Antônio Stradivari. E a resposta foi lógica e simples. Como é que eu não poderia? Pois eu sou o criador desse violino. Sabe, amigo, eu quero lembrar a você, o melhor resultado de uma verdade lógica e óbvia sairá sempre das mãos do nosso Criador. Por isso, eu faço hoje uma pergunta reflexiva a você. Falo para a gente poder pensar. Será que eu estou falando nesse momento para líderes subutilizados em que Deus sonharia em fazer muito mais, ou gostaria de realizar muito mais através da liderança daqueles a quem eu estou falando nesse momento? Você sente que possui alunos ou discípulos que estão vivendo talvez longe do propósito e a razão de existir em frente ao chamado de Deus em que Deus fez na vida deles? Seus liderados, o crescimento deles, o amadurecimento deles, a permanência deles nas mãos do Senhor tem sido realmente um foco diferenciado das suas atenções e das suas estratégias? Suas expectativas através desses alunos de sua classe têm sido proporcionais ao pastoreio, ao plantio que você tem buscado realizar. Eles têm sido fruto da sua intencionalidade e do seu pastoreio. Deixa eu te contar uma outra história. Um sujeito colocou à venda um sítio e logo no primeiro dia apareceu o primeiro interessado. E o interessado disse assim, bom dia, eu estou aqui para buscar uma área de plantio de milho, de feijão. E o visitante interessado perguntou, e aqui o sítio, aqui dá milho, aqui tem terra aí para poder plantar feijão, dá milho, dá feijão. E aí o dono da terra disse assim, não dá não, senhor. Aqui não dá milho, aqui não dá feijão, não. E mandioca? Mandioca, aqui a terra produz mandioca,
E o homem respondeu: não dá, não, senhor, não dá mandioca também não. O homem ficou, não era um expert no solo, mas ele olhou a terra, parecia que a terra era boa. Ele viu, parecia que a terra tinha condições, ou sua cabeça e pensou: puxa vida, a terra aqui não dá milho, a terra aqui não dá feijão, a terra não dá nem mandioca aqui. Puxa vida, vamos embora, eu estou querendo uma terra para cultivar. E aí ele deu as costas e, antes de ir embora, lhe ocorreu fazer uma última pergunta àquele dono do sítio: moço, e se plantar? E o dono do sítio disse: ah, moço, aí dá que é uma maravilha. Se plantar aqui dá tudo, dá batata, dá milho, dá feijão e até mandioca se plantar. Lógico, eu quero perguntar a você: aquilo que os teus liderados estão vivendo é fruto intencional do seu plantio? Você realmente tem colocado como responsabilidade o pastoreio, a mobilização missionária, para que a sua unidade possa dar frutos, frutos intencionais do trabalho que você está realizando? Sabe, meu amigo, quando eu olho a tremenda, as grandiosas possibilidades que temos através de nossas estruturas, de cada unidade de escola sabatina, eu temo que algumas delas possam estar aquém de todo o potencial sonhado pelo céu, por líderes que ainda talvez não compreenderam de forma plena o seu papel ou o que Deus pode fazer através de sua liderança, de sua entrega completa à disposição do Senhor. Eu não estou dizendo de que líderes como nós que aqui estamos, e talvez eu fale para líderes assim, não estejam realizando a vontade do Senhor. Eu estou dizendo que talvez Deus desejaria fazer mais, infinitamente mais através de alguns desses líderes, ao vermos o potencial das pessoas que Deus tem confiado em nós. Hoje, eu quero fazer você refletir, eu quero fazer você pensar em uma das lições de uma história de um líder que foi subutilizado. Um líder que era para ser um potencial nas mãos do Senhor, mas pela falta de compreensão nos propósitos de Deus na sua vida e da disposição dele nas mãos do Senhor, ele não viveu o final mais feliz da história que havia sido planejada para ele. Eu quero hoje ilustrar tal realidade e extrair algumas pontuais lições aprendidas através de uma das maiores decepções e frustrações de um grande líder escolhido por Deus, porém com uma visão muito distante das expectativas do Senhor. Eu quero hoje dividir uma das maiores desilusões e frustrações esperadas na liderança da história bíblica, aquele que não compreendeu o seu papel frente aos planos de Deus encontradas na trajetória do rei Saul. Você sabe, amigo, a estatura, a beleza e o espírito de serviço e humildade evidenciados no início da história desse líder traziam expectativas, traziam esperanças, porém, em contrafação a isso, também demonstram o perigo de alguém que foi escolhido por Deus, mas que impossibilita a sua vida de ser usada de forma plena nas mãos do Senhor. A tremenda história de vitória sobre os amonitas e a libertação da cidade de Jabes foram apenas um aperitivo do que Deus poderia ter feito na vida desse homem em todo Israel. A forma como Deus usou a vida de Saul no início do seu chamado, a coragem evidenciada em suas primeiras ações demonstram o que o Espírito de Deus poderia fazer em todos aqueles que estão dispostos a serem usados de forma plena. Durante os vários capítulos contados sobre a história da vida de Saul na Bíblia, nós poderíamos tirar inúmeras lições, mas eu creio, amigos, que somente no último capítulo da história dele, da história de liderança de Saul, nós temos uma essência, uma síntese, nós temos um resumo suficiente
e exemplos, infelizmente, negativos deixados a nós, a fim de nós evitarmos uma repetição na nossa vida, todos nós que fomos chamados para liderar o povo de Deus. Quando nós vamos a 1 Crônicas, no capítulo 10, ali cita uma dentre as tantas batalhas entre Israel e os filisteus. O campo de batalha era a planície de Jerzeel, na frente do Monte Giboa. O mesmo cenário que outrora havia sido testemunho da vitória do povo de Deus em Israel com Gideão e seus 300 homens. Foi exatamente nesse cenário. Porém, o espírito que guiava os passos do atual representante de Deus, Saul, o rei de Israel, era completamente diferente nesse momento do que na história passada. Eu quero dizer a você, amigos, Saul sabia que Deus não estava mais com ele. Ele havia, por sua atitude, cessado todas as oportunidades de comunicação com Deus. E, por sua obstinada ação, o povo de Deus agora corria perigo. Separado da fonte da bênção, ele já não tinha mais condições de influenciar nem transmitir coragem ao povo que era confiado a ele por Deus. Não foi por casualidade que o exército de Deus estava completamente, amigos, desorientado, fragilizado e inseguro. O texto bíblico diz exatamente assim: e aconteceu que, em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no Monte Giboa. A primeira lição que eu quero tirar aqui, e eu quero lembrar a você: quem foge da batalha, foge porque não se sente seguro nas mãos do Senhor, não se sente seguro nas mãos de Deus, ocasionado, logicamente, respectivamente, pela relação débil e superficial com o Senhor, não permitindo que a confiança necessária no Todo-Poderoso lhe assegure a devida coragem para lutar. Queridos líderes, se nós tivermos homens e mulheres débeis, se tivermos líderes fracos em sua relação, na sua comunhão com Cristo, os seus soldados confiados não terão da mesma forma a devida segurança para defender o rei. A Bíblia cita em Crônicas, no capítulo 10, verso 3. Deixa eu descompartilhar aqui, porque alguém tá mexendo aqui na tela. Deixa eu tentar compartilhar de novo. Eu queria pedir, se pudesse, não escrever na terra, porque nós estamos aqui em um momento importante, um momento de estudo da Bíblia. Deixa eu tentar chegar com você mais uma vez aqui, para poder evitar quem está compartilhando. E o pessoal da produção, fique atento aí em quem pode estar para poder travar. Segunda realidade, amigos, em que eu gostaria de dizer aqui, segunda lição que eu quero destacar. A Bíblia cita em Crônicas, no capítulo 10, no verso 3, que o combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Amigos, todo exército combatente sabe que líderes são sempre os alvos principais buscados pelo inimigo. Ao serem alvejados, o moral em seus combatentes despenca tremendamente, sendo o dano assim em todos muito mais potencializado. Por isso, tais escolhidos, os líderes, precisam estar preparados para não serem presas fáceis. A terceira lição, nós podemos ver na atitude sequente da vida de Saul, e que está citada no verso 4. Olha o que diz a Bíblia. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me, senão sofreria vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas o seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então apanhou a própria espada e jogou-se sobre ela. Quando não aprendemos, amigos, a confiar
no Senhor. Nós temos a tendência de resolver os nossos problemas por nós mesmos, confiando equivocadamente em nossa experiência ou em nossa competência. Nós precisamos de líderes que aprendam a ser dependentes de Deus, confiando suas vidas, seus desafios, suas responsabilidades e suas virtudes nas mãos dele. Olha o que aconteceu com o escudeiro. Olha o que a Bíblia diz. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu. Dessa maneira, Saul e seus 3 filhos morreram, e assim toda a descendência real. Essa é a 4ª lição que eu quero trazer para vocês. Nós devemos lembrar de que quando nós não estamos nas mãos de Deus, as consequências vão além de nossas vidas. Aqueles que amamos são afetados diretamente pela nossa autossuficiência. Amigos, atitudes, decisões e comportamentos equivocados afetam a muitos que estão conectados a nós. Há muito mais do que nós mesmos, muitas vezes. Eu quero lembrar você sobre a 5ª lição. Veja o que pode acontecer com líderes que não estão vivendo o propósito e os sonhos do Senhor. Líderes subutilizados nas mãos do Senhor. Olha o que diz o texto bíblico na sequência. Eu quero tirar aqui a 5ª lição. Quando os israelitas que habitavam no vale viram que o exército tinha fugido, que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram, abandonando suas cidades, e depois os filisteus foram ocupá-las. Amigos, Ellen White, ela cita que a notícia se espalhou rapidamente por todo Israel, levando o terror a todos que recebiam aquela notícia. Líderes são como colunas de sustentação, amigos. Sabe, o povo fugia das cidades e os filisteus tomavam posse delas sem terem que ser incomodados ou terem resistência alguma. Nós precisamos entender de que líderes são como colunas de sustentação. Quando caem, eles não caem sozinhos. Muito mais se desmorona. Muito mais tomba. Eles não são os únicos que caem. Sua gente cai junto com eles. São vidas que se desfazem e os prejuízos, amigos, são incalculáveis. A Bíblia lembra que somente no dia seguinte, os filisteus, examinando e tirando os despojos de guerra dos mortos, perceberam que Saul, bem como seus 3 filhos, haviam morrido. E mais uma lição triste é vista nos versos 9 e no verso 10. Olha o que diz a Bíblia. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus, proclamando a notícia entre os seus ídolos e o seu povo, e expuseram suas armas num dos templos dos seus deuses e penduraram sua cabeça no templo de Dagon. A irmã White cita de que Deus não poderia ter sido mais desonrado ao se deparar com a cabeça do seu principal líder escolhido, utilizada como um troféu de vitória do inimigo, e ela era destacada num templo pagão. Retoricamente, amigos, eu quero lembrar a vocês, a cabeça cortada de líderes são ansiosamente focadas e minuciosamente trabalhadas pelo inimigo de Deus em razão do tamanho dos seus estragos e tamanho dos seus efeitos. Quando ocorre isso, o inimigo coloca todo uma na liderança, todo o ministério, inclusive o próprio Deus, em dúvida perante o seu povo. Esse talvez seja um dos maiores efeitos devastadores de todo o movimento profético. Eu bem sei, você também sabe, de que Deus não escolhe líderes inerrantes, mas pela honra, bem como a responsabilidade que nós temos, líderes deveriam compreender a forma plena que as consequências de suas quedas acontecem, que vão muito mais do que prejuízos pessoais. Tristemente,
A Bíblia lembra que os corpos de Saul e de seus filhos foram colocados em hastes para serem comidos por aves de rapina, porém por gratidão. Veja o início da vida de Saul, aquilo que ele fez lá no início. Os moradores da cidade de Jabes e Gileade, pelo livramento ocorrido 40 anos antes, eles se arriscaram, invadiram e atravessaram o campo inimigo, buscando seus corpos, dando um enterro digno a Saul e seus filhos. Eu quero lembrar a você, por mais consequências tristes que possam existir na vida de líderes, as pessoas nunca se esquecem quando elas estiveram no foco e foram tratadas com carinho, abnegação e amor. E, por fim, o texto termina dizendo em 1 Crônicas 10, nos versos 13 e 14, Saul morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor. Não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso, o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. A história de liderança de Saul terminou em capítulos completamente distintos do que Deus havia sonhado e previamente planejado e escrito. Amigos, nós vemos aqui um líder que havia sido separado para ser uma bênção para o povo de Deus. Deus deu provas de que ele poderia ter sido quando ele esteve nas mãos do Senhor, mas ele se perdeu completamente do seu propósito. Amigo, eu quero dizer para você, a história de Saul não deve ser nem a nossa história, nem a história dos nossos liderados. Eu quero desafiar a você como líder de unidade de ação. Junto com aqueles que Deus confiou a você, busquemos viver a história sonhada pelo Senhor. A história de que Deus tem sonhado para você. Estimados amigos, nós temos um exército de pessoas que estão em nossas mãos para serem entregues nas mãos do Senhor. Eu confesso a você, falando ao seu coração, eu confesso que sonho com igrejas que possuam unidades de ação direcionadas por líderes apaixonados, que pastoreiem, que protejam, alimentem suas ovelhas, onde tenhamos ali uma incubadora de futuros líderes formados intencionalmente, discípulos de Jesus que sejam mobilizados à missão pelo exemplo de seus líderes. Impactem poderosamente fora de suas igrejas, os bairros, a cidade, e pela força de propósitos, da unidade e dos sonhos em comum que eles têm, a consequência seja um impacto tremendo na vida de todos, pela fidelidade que eles possuem ao Senhor. Líderes que vejam suas estruturas, suas unidades crescerem e se multiplicarem em número, fruto da missão vivida pelos seus participantes, aonde ninguém acaba sendo anônimo dentro da unidade. Um lugar seguro para que cada pessoa possa ser visitada e que ninguém que se debilite na fé possa ser negligenciado. Muito pelo contrário, possa ser amado e possa ser resgatado. Sabe, amigos, lideranças, líderes lá na igreja que se reúnam periodicamente para variar como está o nível de espiritualidade e interesse dos seus alunos e que possuem, através da comunhão pessoal e diária do estudo da Bíblia e da lição da escola sabatina, líderes que se reúnem na classe dos professores e que possam avaliar como estão os resultados da formação de líderes, bem como está a força missionária que possuem, buscando envolver o máximo do seu exército no Evangelho e no estudo da Bíblia com outros líderes que não descansem até verem os seus confiados que eles estejam vivendo a plena fidelidade ao Senhor, inclusive através da dependência deles nos dízimos e nas ofertas. Essa é a razão de existir de um líder de unidade de ação. Esse é o propósito do líder de unidade de ação. Não deve ser um mero recapitulador da lição, meu camarada. Deus te chamou para algo muito maior.
Não seja você um líder subutilizado nas mãos de Deus. Deus espera unidades vivas que cumpram a missão. Me permitam me apropriar de uma frase de uma música secular mundialmente conhecida, cujo conteúdo nós não apoiamos de forma completa, nem nós defendemos o seu autor. Mas eu quero só pegar uma frase dessa música, uma frase que eu entendo de que pensada cabe aqui nessa mensagem. A frase que ela é conhecida, e talvez você pode estar me olhando e você pode estar pensando exatamente assim. E eu vou abrir essa frase agora entre aspas. Talvez você possa dizer que eu seja um sonhador, mas eu não sou o único. Eu fecho aspas. Essa frase que eu queria me apropriar. Há um número enorme de sonhadores que estão aqui e que possuem exatamente essa mesma visão para as nossas unidades de ação. Eu concluo, amigos, eu concluo o desabafo de um colega pastor. Quando instalaram radares de trânsito na sua cidade, ele ficou transtornado. Quando a cidade foi infestada por radares de trânsito, ele conta de que ele levou 3 multas nos 3 primeiros dias. Ele ficou furioso, ou seja, ficou, além de furioso, ele ficou neurótico, porque ele dirigia todo o tempo olhando para os postes, olhando para as árvores, para os lugares onde poderiam haver radares, porque era o lugar preferido para que as pessoas pudessem ter ali os radares, sabe? E pudessem pegar o cidadão e os pardais. Certo dia, quando ele estava dando carona para um amigo, lá pelas tantas, ele esbravejou e ele disse assim: olha o que fizeram com a nossa cidade. Olha o que fizeram. Infestaram radares por todos os lugares. Agora a gente tem que ficar dirigindo, olhando para os postes, a gente tem que ficar dirigindo, olhando para as árvores, olhando para esses lugares, porque querem colocar exatamente aí aonde o bolso vai doer se a gente não cuidar. Eu estou dirigindo, olhando de maneira neurótica para os postes, olha, eu estou olhando para tudo quanto é lugar, está sendo assim difícil. Vai doer na carteira se eu não dirigir dessa maneira. O amigo dele, tranquila, ele respondeu dizendo assim: amigo, se você andasse com seu olho no seu velocímetro, talvez não precisasse ficar demandando tanto tempo olhando para os radares. Estimados amigos, se os nossos olhos estiverem sobre a nossa unidade, se nós estivermos intencionalmente olhando, zelando, cuidando, impactando, mobilizando essas vidas que Deus nos confiou para alcançarmos novos lugares, pessoas sinceras serão também alcançadas. Muito mais gente, se você olhar com carinho, intencionalmente para os seus, para os 10, para os 12, pastorear estes. Você não tem ideia do impacto que poderá ocorrer na vida de tantas outras pessoas. Ao cuidar deles, nós estaríamos impactando outras tantas famílias também. Pelo seu exemplo, nós estaremos pastoreando, mobilizando, nós estaremos, sobre o teu exemplo, impulsionando todo um exército para cumprir de forma clara e mais eficiente a missão de que Deus nos deu. Os nossos olhos, as nossas estratégias, os nossos planos, constantemente sobre estes que Deus tem colocado em nossas mãos. O trabalho e a missão serão assim, não só compartilhados, mas serão multiplicados. Será muito mais impactante o lugar onde nós estaremos, fruto do seu plantio, fruto do seu pastoreio, fruto da sua mobilização. Querido líder, que Deus lhe abençoe e lhe use nessa tarefa. E Deus não permita que você seja um líder subutilizado nas mãos do Senhor, com os planos em que Ele tem para a sua vida. Que Deus possa utilizar você, para que você possa cumprir todo e pleno potencial nas mãos do Senhor. Eu faço uma pergunta. Quantos estão dispostos hoje? Faz-me um
líder do potencial, sonho, e usa-me para poder viver os teus planos e faz de mim um instrumento de transformação e impacto na vida daqueles aos quais o Senhor me confiou. Quantos gostariam de dizer isso hoje ao Senhor Jesus? Senhor, me usa de forma completa. Eu posso ver a sua mão? Posso ver a sua mão? Deus abençoe você. Deus lhe use para a glória dele. Deus faça de você um instrumento de bênçãos. Deixa eu orar aqui. Bom Pai, obrigado pelos líderes que o Senhor tem separado para cumprir a missão através das nossas unidades. Nenhum deles, Senhor, seja encontrado como um líder subutilizado nas tuas mãos, mas que cada um deles possa viver o pleno propósito e a história que o Senhor já idealizou para a vida deles e para o pastoreio e mobilização missionária e intencional na vida da igreja e daqueles que o Senhor tem. Usa-os para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Irã, muito obrigado pela mensagem, pela participação. Além de lições sobre liderança, trouxe uma linda lição bíblica, não é? E que nós possamos aprender desse líder, na verdade, de seus erros, aprender a aplicar a vontade de Deus na nossa liderança, onde as unidades de ação, na verdade, pastor, além de estudo da Bíblia, além de ser algo missionário, ela é também formação de líderes, né? A unidade de ação forma líderes. E isso por isso a União tem olhado com carinho também para a unidade de ação, porque ali é um núcleo de formação de líderes. Então, pastor, muito obrigado. Pastor Janson, é contigo aí, que Deus abençoe também. E eu tenho certeza, pastor, que encerramos essas aulas com chave de ouro mesmo, como foi prometido, não é? Para que os nossos professores sejam melhores capacitados para o trabalho do Senhor.